Então agora a gente entra na terceira lei, já estamos já esquentando já bem os tambores, que é a lei do sistema ontogenético dos tecidos. Essa lei, ela segue a forma do desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento evolutivo. E para trazer de uma forma mais fácil, né, gerando um pouco mais de reflexão, eu trouxe esse peixinho, né, esses répteis, esse mamífero, o nosso mamíferozinho gostosinho aqui, humano, para ter essa lembrança, né? Então, os tecidos, eles funcionam basicamente sobre o que é vital, segurar aquilo que é vital. Então, vamos pensar na questão dos peixes. Só uma reflexão, né? Você tira um peixe fora d'água, a tendência é ele segurar o ar. Tem alguns peixes que inflam muito, que é para segurar o ar. Então, mediante a uma situação de dificuldade, o que eu faço é seguro o ar, seguro o que é vital. Então eu cresço segurando o que é vital para conseguir manter a minha sobrevivência. Então eu aumento de função, eu gero um crescimento celular para evitar que o meu corpo se desequilibre. Com esse aumento de função, eu vou conseguir absorver melhor aquilo que eu consegui segurar. Então, se eu aumento, tenho pouco ar, então eu aumento a minha área para poder absorver mais o pouco ar que eu tenho. Quando a gente olha para esse aqui, né? Que bonitinho aqui. Se a gente imaginar que tem os peixes na água e depois vieram os anfíbios, para sair do meio aquático para o meio terrestre, você está lidando com outras questões. Né? No meio aquático não tem essa força da gravidade, por exemplo, não vai chegar esses raios, os raios do sol lá dentro da água. Então, quando vai para o meio terrestre, tem que lidar com a experiência da gravidade, tem que lidar com os raios solares e outros raios que tem na nossa, só no meio, né? Quem está na Terra tem vários raios que nos influenciam. Então, é como se tivesse que criar uma capa de proteção. Então, primeiro é eu segurar o meu alimento, mas uma vez que eu seguro esse alimento, eu tenho que saber me proteger, eu tenho que saber ter uma proteção adequada para eu não perder esse vital. Então, aí é uma reflexão em relação aos anfíbios. Quando a gente olha para a questão dos répteis, no caso aqui, os répteis têm uma questão muito... As cobras, né? Você olha, o movimento das cobras é muito flexível, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, tem uma flexibilidade muito grande. Tem alguns que você corta uma partezinha, ela já se regenera. Então, tem esse movimento de flexão e de regeneração muito evidente. Então, os répteis trazem essa reflexão para um tema de flexibilidade, de sustentação, de capacidade. Já o mamífero, tanto o mamífero humano quanto o mamífero animal, ele já tem a questão do grude, né? Ele precisa desse contato. O mamífero, ele pequenininho, precisa estar grudadinho, precisa ter esse calorzinho térmico, precisa sentir essa proteçãozinha, né? Para ele conseguir sobreviver dentro do mundo, né? Dentro desse mundo. Então, o ser humano, ele possui todos esses tecidos embrionários, o endoderma, o mesoderma, o ectoderma, que tem essa relação com a questão do que é vital, a questão da proteção, dessa flexibilidade, capacidade, né, sustentação do próprio corpo e o relacionamento, a vida grupal. Aqui é um exemplo de como esses tecidos estão estruturados no corpo. É um esquema bem resumidinho, onde cada parte do cérebro ele corresponde a um tecido embrionário e a região do corpo. Por exemplo, o ectoderma relacionado à pele externa, o mesoderma relacionado às estruturas ósseas do corpo humano e o endoderma à questão do tubo digestivo. Tá? Eu estou falando assim de um aspecto geral, né? Porque quando você vai olhar na particularidade de cada órgão, existem alguns órgãos que têm 2 tecidos embrionários, alguns são 3 tecidos embrionários, então essa variação ela acontece,
tá? Então é só para você saber que aquilo que eu falei sobre as marcas que acontecem no cérebro, no corpo e na psique vão ficar registradas nessas áreas. Então essa tomografia de crânio sem contraste, o que ela vai evidenciar são essas marcas. Esse outro esquema, que também corresponde à terceira lei, ele mostra que esses tecidos, o tecido que, por exemplo, é o cérebro antigo, que seria o vital e o da proteção, né? Segurar o que ameaça a minha vida, o que ameaça a minha vida, então eu vou segurar. Então, se eu preciso me proteger uma capa, também eu tenho que tenho que crescer nessa capa. Então, esses tecidos mais antigos, eles têm um comportamento que na fase de luta, eles crescem, né? Criam esse crescimento celular, esse aumento de função. E na fase de relaxamento, eles vão diminuir o que eles cresceram. Então, vai ter esse balanço. Já os outros tecidos que são correspondentes ao cérebro mais novo, que tem a ver com o mesoderma novo, que é a estrutura do corpo, a sustentação, a capacidade, né, se sentir apto e flexibilidade, e o ectoderma, que é o tecido do relacionamento, ele vai diminuir na fase ativa, na fase de simpaticotonia, que é a fase do estresse, e na fase de cura eles vão crescer, tá? Lembrando que tem aquele meio da prova dos 9 entre um e outro.